nosso programa veio até o Museu Ambiência Casa de Pedra para conhecer a história deste lugar que já foi moradia e também serviu para atividades comerciais. Vamos lá? Casa de Pedra é um museu com uma proposta diferente, um museu de ambiência. Explica para nós um pouquinho como funciona isso. Sim, tanto que o nome é Museu Ambiência Casa de Pedra. A proposta é criar um ambiente, ambientar o museu conforme a vida das primeiras famílias que aqui vieram. A casa ela é mobiliada com equipamentos, objetos antigos, mas todos foram doados por famílias de origem italiana da região. Os objetos aqui eles não são originais das famílias, ou principalmente da primeira família que aqui habitou. Tá? Eles têm a função de decoração. Os objetos eles não estão dispostos atrás de vidros, né? Eles estão justamente expostos como eles estariam numa casa de verdade. Então aqui o fogolaro, por exemplo, né, que era o fogão deles, e ele está aqui como se algumas horas atrás tivesse aceso o fogo, né? Então o museu tem essa proposta. É o primeiro museu nesse estilo, né? Esse Museu Ambiência do estado do Rio Grande do Sul. Interessante da casa, e esta sim é original, é a estrutura que esta casa tem. E principalmente a questão das paredes e a forma como foi edificada, foi construída na época, e todo o trabalho que se teve para manter isso o mais próximo possível da originalidade. Outra coisa que a gente costuma falar aqui também é sobre a importância do animal, do porco principalmente para aquela época, né? A banha de porco era um recurso muito precioso que inclusive era utilizado na construção, né? Então entre as frestas aqui, onde hoje a gente vê, né, a fresta das pedras, uma massa, o cimento, na época era feita uma mistura com terra e banha de porco e se passava entre as frestas das pedras, né, para que se bloqueasse então a entrada do vento, da umidade até de alguns animais, né? Então, o que é a Casa de Pedra, né? Ela é uma antiga residência de uma família de imigrantes italianos, a família Lucchesi, né, que chegou aqui na região em 1879, né? Então essa casa, ela faz parte do processo imigratório, né, que foi efetivamente uma política pública do Estado brasileiro, então, de trazer, né, esses trabalhadores, essa mão de obra europeia para as regiões do Rio Grande do Sul aqui, para povoar, né, enfim, e começar a desenvolver essa região. Na época aqui havia uma pequena propriedade, né, de 12 hectares, que era de propriedade da família Lucchesi, e eles vão então construir essa casa utilizando a pedra por uma questão de facilidade. Em 1913 o pai da família vai falecer, e eles vão ter que se mudar, né, na verdade os filhos provavelmente já tinham saído de casa, já eram adultos, e a mãe vai acabar vendendo a propriedade então para uma segunda família, né. Essa foi a segunda das 3 famílias que moraram aqui, que vai ser a família Brunetta. Então os Brunetta vão alugar essa casa para diversos, né, negócios que vão funcionar aqui ao longo dos anos. Depois, em 46, quem vai comprar vai ser a família Tomazoni, que é então uma família já de descendentes, né, que vão se mudar. É importante falar também que os Brunetta, e assim como os Tomazoni, eles vão ter um armazém de secos e molhados que vai funcionar na outra casa ali, né? Então acaba que aqui se forma uma espécie de centrinho comercial, né, com um armazém e com um negócio que estivesse funcionando na época aqui. A casa vai virar museu, então, lá em 75, né? Em 74, então, a prefeitura vai perceber que essa casa aqui é a única casa de taipa que sobrou do perímetro urbano e tendo em vista as comemorações dos 100 anos da imigração italiana que ia acontecer, então, no ano de 1975, né? Eles vão, então, comprar essa casa aqui e vai ser feito, né, um projeto de reforma para que essa casa pudesse, então, ser aberta como museu, né? Uma coisa que é importante ressaltar aqui, que o que a gente costuma contar no museu é uma generalização, né, das coisas que eram mais comuns de acontecerem, porque a vida privada ela tem essa coisa, né, de cada família se organiza da forma que quiser, né. Por exemplo, aqui a gente tem essas bacias
que é muito interessante quando a gente fala para as crianças, né, que o banho era tomado nessas bacias, né? Hoje a gente já nasceu na geração do chuveiro, mas na época o banho ele acabava tendo que ser de bacia, né? Então a água se esquentava no fogão e se tomava geralmente na cozinha, porque era o ambiente mais quente, né? Da onde ele obtinha o calor, né, para se proteger do frio no inverno, e também onde se fazia o alimento, né? Outro objeto bem interessante da cozinha também é a secher, que é esse objeto aqui, que servia como uma espécie de pia para a época, né? Então, obviamente, não existia água encanada, né? Mas a água, então, se trazia nos baldes e para lavar louça se lavava aqui nesse tipo de objeto. E ele pode observar que ele tem um desnível e um buraco na parede aqui, por onde a água, né, escorre, então, e não fica a umidade dentro de casa, né? Então, era uma forma bem engenhosa. Os baldes eram principalmente enchidos no poço, né, com essa água para cozinhar, mas podiam ser, talvez, do rio também. Nos quartos, né, a gente já percebe um pouco a diferença de temperatura do ambiente, né? Os quartos, eles são a peça mais quente da casa e isso não foi uma coisa acidental, né? Os quartos eram aqui em cima justamente porque é mais confortável, né? Então, o sol o dia inteiro vai esquentar as telhas, né, e aqui vai se tornar um ambiente um pouco mais agradável. A gente pode observar, né, inúmeras imagens religiosas nas paredes, né, o que mostra essa tradição católica, né, do imigrante italiano, que ainda hoje é muito presente na região. Outro objeto também que é bem interessante, que foge um pouco do nosso conhecimento, né, é esse objeto aqui. O nome desse objeto é escaldaleto e para que ele servia, né? Ele servia para esquentar a cama, então, nos dias frios. Então, se colocava a brasa dentro dessa panela, essa estrutura ia em cima do colchão e eles tapavam com as cobertas. Então essa é a sala, né? A sala que hoje em dia é um ambiente muito ligado à questão da televisão e do sofá, né? Naquela época, como não existia energia elétrica, o pessoal tinha outras formas de passar o tempo, né? Então, contar as histórias do dia, cantar músicas, fazer os filós, né? Então, que eram as reuniões sociais da época, onde o pessoal convidava, então, os vizinhos para vir, para cantar, para jogar carta, para comer, enfim, né? Nos dias de frio, eles então passavam para dentro de casa para fazer alguns trabalhos. E aqui a gente tem representado alguns desses trabalhos que eram feitos naquela época, né? Esse aqui é o processo de fabricação do fio, que esse processo aqui em específico ele não utiliza nem o algodão nem a lã, né? Que o algodão, enfim, não cresce aqui na região e a lã o pessoal não tinha o costume de criar no começo. Então se utilizava essa palha aqui, ó, que é a palha da linhaça, então. Essa aqui é uma cadeira, eles chamavam de cadeira genuflexória. Tá? O que essa cadeira difere de uma cadeira normal, né? Então o tampo dela ela levanta aqui, para que se pudesse então se ajoelhar para fazer as rezas nessa parte, né? E aqui o oratório então, que é a peça mais antiga da casa. E essa peça ela tem 164 ou 165 anos, a gente não sabe se ela já fez aniversário. E a santa que a gente tem aqui então é a padroeira do município, né, que é a Santa Teresa d'Ávila. Outra coisa que chama atenção na sala é a mesa, né, mesa bem grande, porque as famílias eram geralmente muito grandes também, 10, 12 filhos, coisas bem comuns, né. O museu fica aberto de terça-feira até a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 17 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados, nós atendemos das 11 até as 5 da tarde. E aos domingos, uma vez por mês, há um rodízio dos museus. Em média, uma vez por mês ele abre aos domingos, também das 11 até as 17. Vale ressaltar ainda que as visitas são gratuitas, não há custo, portanto, e também as visitas são guiadas.